Bom, então vamos agora falar sobre as teclas pretas do piano, que é um assunto que até agora a gente não comentou, né? A gente não sabe como elas são anotadas, para que elas servem, o que elas são. Bom, então, em primeiro lugar, para falar sobre as teclas pretas, a gente tem que explicar um conceito muito fundamental em música e muito básico, que é uma noção simples sobre intervalo musical. O que é intervalo musical? É a distância entre duas notas. Tá? Qual é a distância mais próxima entre duas notas que a nossa música ocidental, utiliza? A distância mais próxima entre duas notas é chamada de semitom. E o nosso teclado do piano ele é inteiro dividido entre semitons. Como é que a gente pode observar isso? Se a gente for andando tecla por tecla, passando pelas pretas que estão entre as brancas, a gente vai estar andando por intervalos de semitom. Passinhos cujo nome é semitom. A gente pode andar os passos para cima, indo para o agudo, indo para a direita do piano, ou indo para a esquerda, para baixo, andando semitons para baixo. Então, vamos entender no teclado o que é esse semitom, e daí a gente vai compreender um pouco como funcionam essas teclas pretas e o que de fato elas são. Então, como eu falei, semitom é a menor distância que a gente tem aqui, é o menor intervalo musical com o qual a nossa música trabalha. E ele está aqui facilmente encontrado. Olha só, se eu começo pela minha nota Dó central, se eu quiser andar um semitom para cima eu quero dizer para o agudo, eu vou para essa tecla preta aqui, ó, que está logo do lado do Dó. Se eu quiser andar outro semitom, eu vou acabar caindo no Ré, tá certo? Se eu começo pelo Ré, se eu quiser andar um semitom para baixo, eu vou cair nessa tecla preta aqui, ó. E se eu for andar outro semitom para baixo, eu acabo chegando no meu Dó. Dessa forma, a gente percebe, tocando rapidamente e escutando, a gente nota que essa tecla aqui ela é uma espécie de meio do caminho sonoro entre Dó e Ré. Né? Olha só, apenas o intervalo Dó e Ré. Se eu passar pela tecla preta, é como se eu tivesse passado por um degrau para chegar nesse andar aqui que é o Ré. Pois bem, Dó e Ré compõem aqui um salto de dois semitons, né? Porque ó, eu ando um semitom, eu caio na preta, e eu ando outro semitom, eu caio no Ré. Dois semitons compõem um tom em música. Um tom inteiro é o nome desse intervalo, o intervalo de um tom inteiro. Andou dois semitons, significa que você andou um tom inteiro. Então vamos lá. Um semitom para frente. Um tom para frente. Semitom, outro semitom. Pronto, tenho um tom para frente aqui. Para trás agora, do Ré. Um semitom para trás. E se eu quiser andar um tom para trás? Um semitom, outro. Tá aqui, um tom para trás. Muito bem. Com essa noção, a gente pode dizer que as teclas pretas elas recebem nomes relativos às notas brancas. Elas não têm nomes independentes. Então, qual é o nome dessa tecla preta aqui que eu estou tanto usando? Eu tenho dois pontos de vista. O ponto de vista de quem está subindo e o ponto de vista de quem está descendo. Se eu observo do ponto de vista de quem está subindo, ela é um Dó aumentado de um semitom, portanto um Dó sustenido. Se eu observo da perspectiva de quem está descendo a mão pelo teclado, ela é o Ré, só que um semitom para baixo. Portanto, o nome disso é Ré bemol. Ela pode ter tanto um nome quanto outro nome.
Ah, mas então como é que eu uso? Por que os dois nomes? Vai depender da escolha do compositor e a conveniência dele de fazer uso do sustenido ou do bemol. Depende de uma série de assuntos teóricos musicais que a gente não vai ver agora. A gente só precisa da informação que essa tecla preta aqui, por exemplo, ela pode ser chamada de Dó sustenido ou Ré bemol. Se ela for chamada de Dó sustenido, o símbolo do sustenido é esse que vai aparecer aí na partitura na tela. Eu vou colocar na partitura exatamente um Dó central e aparece esse jogo da velha aí à esquerda da nota. Se eu quiser chamá-la de Ré bemol, ela vai aparecer escrita assim. O Ré, né, acima do Dó central, com esse Bzinho à esquerda da nota. E assim com todas as outras. Olha só, aqui com Fá. Se eu quero achar o meu Fá sustenido, eu ando um semitom para cima. Aqui está o meu Fá sustenido. E aí ele aparece escrito assim. Se eu quiser achar o meu Sol bemol, eu pego o meu Sol e ando um semitom para baixo. É a mesma tecla do Fá sustenido? Pois é a mesma tecla. Depende do compositor, depende da composição, ele vai achar conveniente escrever de um jeito ou de outro, tá bom? Ah, mas e agora? E essas teclas aqui que não tem tecla preta entre elas, né? Essas brancas aqui que não tem tecla preta. O Si e o Dó, entre o Si e o Dó, por exemplo, não tem tecla preta. Entre o Mi e o Fá, por exemplo, também não tem tecla preta. Ora, isso acontece por um motivo. A gente não vai se aprofundar em teoria musical agora e intervalos, mas é o seguinte. O intervalo entre Dó e Ré, como a gente observou, é um intervalo de um tom inteiro, porque tem um semitom aqui no meio. Pois é, o intervalo entre Si e Dó e Mi e Fá já é de semitom. Já é um passinho mais curto do que do Dó para o Ré. Ah, mas eu não consigo perceber, não tem problema. Vai estudando, a gente vai continuar, você com a prática vai notar, e com a experiência, claro, essa relação de semitom e tom. Então, entre o Si e o Dó, a relação já é de semitom, e entre o Mi e o Fá, também de semitom. E aí, como é que eu faço? Se aparece um Si sustenido, eu tenho que tocar a própria tecla do Dó. Se aparece um Dó bemol, eu tenho que tocar a própria tecla do Si. Se aparece um Mi sustenido, eu tenho que tocar a própria tecla do Fá. Se aparece um Fá bemol, eu tenho que tocar o próprio Mi. E aí também o aluno pode perguntar, mas qual é o sentido disso? Para que alguém vai usar um outro nome para as teclas que já tem seu nome? Né? Para que alguém vai chamar a tecla Dó de Si sustenido? Ou para que alguém vai chamar a tecla Mi de Fá bemol? Pois eu digo que tem um motivo teórico. À medida que a gente estudar tonalidades, a gente vai entender que tem uma lógica musical para se utilizar dessa terminologia. Por enquanto a gente não precisa se ocupar com isso, que vai ser muito assunto teórico, mas existe, é possível e faz sim um sentido musical às vezes, tá bom? Então isso é muito importante, já entender essa dualidade, né, das teclas pretas. A mesma tecla pode ter dois nomes, dependendo da conveniência do compositor. Um nome é a perspectiva de quem está subindo e o outro é a perspectiva de quem está descendo. Né? Subindo um semitom é sustenido, descendo um semitom é bemol. Muito bem, só que além disso, a gente tem algumas regrinhas para utilizar isso na partitura. Então vamos conversar um pouco sobre elas. Essas regras a gente vai observar, na verdade, dois termos só dela agora, né? De uma série de jeitos que a gente anota o sustenido e como que eles aparecem na partitura e quais são as coisas com as quais a gente deve se preocupar ao observar um sustenido ou um bemol, né? Em primeiro lugar, sustenidos e bemóis são chamados acidentes. Eu sei que o nome não parece muito positivo, mas é exatamente. Ele você pode ter um acidente bom, Acidente é uma coisa que simplesmente aconteceu, né? Agora, é o seguinte, se a gente está lá numa partitura, tocando as notas todas brancas,
E o compositor decide que de repente ele quer uma tecla preta, por exemplo, ele quer um Fá que seja sustenido, ele quer que aquele Fá seja sustenido, ele vai lá e anota o símbolo do sustenido à esquerda do Fá que ele quer que seja sustenido. Pois então, aquele Fá que ele marcou como sustenido, aquele acidente, né, o sustenido que ele indicou ali, vai durar até o fim do compasso. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que aquele Fá ele tem que ser preso até o final do compasso, não é isso. Você toca aquele Fá sustenido, toca outras notas, apareceu outro Fá ainda dentro do mesmo compasso, ele é sustenido também. Acabou o compasso, volta a ser natural, tudo volta como era antes. Então, os acidentes eles valem por compasso. Então, se vamos lá, estou tocando uma música, aparece um Dó sustenido. Qualquer Dó que aparecer naquela mesma altura do pentagrama, onde ele marcou um Dó sustenido, naquele compasso, vai ser sustenido também. Qual é o meio de quebrar essa regra? Tem um outro símbolo para quebrar essa regra. Tem um símbolo que vai aparecer aí, que é o B quadro. O B quadro é um símbolozinho que também vai à esquerda da nota e ele cancela o sustenido. Então, para que serve? Por exemplo, coloquei meu Dó sustenido ali no compasso. Aí apareceu outro Dó, é sustenido também, tudo dentro do mesmo compasso. Outro Dó. Daqui a pouco eu quero um Dó natural, não mais sustenido. E ainda não acabou o meu compasso. Como é que eu anulo aquele sustenido que foi colocado inicialmente? Porque, você sabe, né? Eu só preciso uma vez. Ele pôs sustenido num Dó, os outros que aparecerem no mesmo lugar vão ser sustenidos também. Como é que eu anulo dentro do mesmo compasso? Eu ponho um B quadro naquela nota. Aí a nota volta a ser natural ainda dentro do mesmo compasso. Depois acabou o compasso, ela já seria natural de toda forma. Tá? Então essa é a primeira coisa. Os acidentes valem para os compassos e eles podem ser cancelados com o B quadro. Segunda coisa, questão aí. O compositor pode querer que determinadas notas sejam alteradas para sustenido ou para bemol a música toda. Por exemplo, o sujeito pode escrever uma peça e ele quer que todos os sis daquela peça, todas as notas si, sejam si bemol. Aí o que ele faz? Ele tem que ficar escrevendo um bemolzinho, todo o compasso para o si? Não. Ele vai colocar entre a clave e a fórmula de compasso, no início da partitura, o si bemol ali. Este lugar onde ele coloca o bemol que ele quer que seja para a música toda é chamado de armadura de clave. Ali ele pode ter um bemol, ele pode ter até 7 bemóis, ou ele pode ter um sustenido e ele pode ter 2, 3, 4, até 7 sustenidos, né? Ou sustenido ou bemol. O compositor vai optar. Ou ele encara a música como pro lado dos sustenidos ou pro lado dos bemóis, né? Nesse momento de montar a sua armadura de clave. Então ali, ele colocou ali, voltando ao nosso exemplo, ele colocou ali o si bemol na armadura de clave, entre a fórmula de compasso e o desenho da clave, né, para as duas mãos, e ele não precisa escrever mais nada. Todos os sis da peça vão ser bemóis. Como que se quebra essa regra? De novo, com o nosso B quadro. Se no meio da peça o compositor escreve um B quadro, aquele si é anulado, um B quadro no si, né? Aquele si é anulado e aquela anulação, o acidente aí no caso é o B quadro, né? Aquela anulação vai durar o compasso todo. Acabou o compasso? Volta a armadura de clave a valer. Tá bom? Então agora a gente vai olhar alguns exemplos de exercícios com sustenidos que não estão na armadura de clave, né? Que a gente está tocando a peça e de repente eles surgem e a gente só tem que observar e tocá-lo, lembrar que eles vão valer o compasso todo e depois a gente, no próximo exercício, a gente vai pegar uma peça que tenha um acidente fixo na armadura de clave, né? Lembrar desses dois nomes então, para encerrar essa explicação. Os acidentes que aparecem de repente na partitura são chamados de acidentes ocorrentes. E os acidentes que aparecem na armadura de clave
que são fixos, justamente, eles recebem o nome de acidentes fixos. Tá bom? Então vamos lá para o próximo episódio.